Glauber Rocha definiu Vladimir Carvalho de uma forma muito criativa como Dziga Vertov da Caatinga e o Rossellini do Sertão. Eu acho que a definição é perfeita. Vladimir, como o soviético Dziga Vertov e o italiano Rossellini, dedicou a vida dele ao cinema documentário. Não é? Rossellini ainda fez filmes de ficção, mas dedicou-se em muitos e muitos filmes ao documentário. E Dziga Vertov fez do Cine Olho, do projeto estético dele, não é, um permanente exercício de criação com o cinema documental. Eu fui aluna do Vladimir na UNB, no curso de jornalismo cinematográfico, não é? Ele era um professor muito dedicado e muito apaixonado, exibia Aruanda para nós, passava horas debatendo, não é? Terminava a aula, ele continuava conosco nos corredores. Então, é uma dor muito grande a perda dele, não é? Estávamos todos sonhando com a comemoração dos 90 anos dele e, claro, do centenário dele e de Geraldo Vandré, conterrâneo dele, paraibano, que também nasceu em 1935. E o que nós vemos é que ele deixa um legado muito grande, não é? Uma paixão que ele inseminou em seus alunos, que foram para o jornalismo e foram para o cinema, não é? Em igual medida. Vladimir também foi um grande jornalista, não é? Cobriu as ligas camponesas e se dedicou ao cinema e sempre escreveu muito e muito bem, não é? Dono de um texto brilhante. E Vladimir foi uma pessoa que estava nos lugares certos, nas horas certas. Ele estava na equipe que fez Aruanda, não é, de Lindo Arte Noronha, um filme seminal que inaugurou o moderno documentário brasileiro. Ele estava também na equipe de Eduardo Coutinho, no Cabra Marcado para Morrer. Como ele cobriu as ligas camponesas, ele foi uma pessoa muito importante no projeto do Coutinho, um projeto interrompido pelo golpe de 64 e retomado 20 anos depois, não é? Então, Vladimir vai deixar muita saudade e fará muita falta, não é? Eu queria destacar dois filmes dele que eu amo apaixonadamente, que é o Vestibular 70, um poema visual sobre a UNB num dia frio de vestibular, não é? E o Conterrâneos Velhos de Guerra, uma epópera, como ele definia, não é? Uma mistura de épico com ópera, não é? E é para mim, o mais complexo e belo dos retratos feitos sobre Brasília, não só o plano piloto, a Brasília com suas cidades satélites, com seus construtores, não é, os candangos, que ele chamou de conterrâneos, velhos de guerra, porque muitos vieram do Nordeste. Então ele deixa um acervo cinematográfico integralmente dedicado ao documentário. Né? Vladimir nunca quis fazer ficção. Não fez documentário porque era a opção que ele tinha. Não, ele fez documentário porque essa era a religião dele. Documentar o Brasil, um país que ele amou profundamente. Bom, é com muita tristeza que eu venho fazer esse vídeo aqui, mas com uma alegria cultural, né? Vamos dizer assim, uma sensação de estar falando de uma pessoa que marcou seu tempo, foi cronista da sua época, cronista da nossa cidade, cronista da história do Brasil, no enfrentamento à ditadura, um cabo da peste cheio de coragem, cheio de vontade, cheio de alegria. Eu tive a alegria de encontrar com ele 2 semanas antes de sua partida, no almoço ali no Sabor Brasília. Trocamos ideias sobre os momentos que estavam passando aqui, uma série de coisas que nos afligem, né, em relação ao FAC, aos financiamentos, ao fomento. E ele sempre foi uma pessoa assim, que sempre esteve ligado, né, na resistência e na possibilidade de melhorar a vida do trabalhador da cultura. E a atenção que ele dava, né, à camada da população oprimida, mais carente, né, mais fragilizada nesse sistema capitalista que vivemos, tão desigual. É uma pessoa de luta, e eu falo com todas as letras e sem medo de errar,
pessoas dessa estirpe não morrem, né? Estão eternizados na sua obra, estão com as ferramentas encaminhadas para o futuro e as velas do seu barco cósmico enfunadas, prontos para curtir sua jornada, para cumprir sua jornada espiritual. Ninguém curte esse momento, né? Um momento tão difícil de transição, de passagem. Mas eu creio que ele cumpriu sua missão, embora a gente nunca esteja preparado, que as pessoas sejam eternas, que estejam com a gente sempre. Mas tive a oportunidade de celebrar com ele sua vida, fomos ao IFAM, do nosso querido Leandro Graça, que me prestou uma grande homenagem e conseguiu criar aquela expectativa maravilhosa do seu acervo finalmente estar protegido, e isso ele deixou, tenho certeza, com o coração vibrando de alegria. Então, assim, lamento muito essa perda, essa passagem, e vamos superar e assistindo, sempre integrando as lutas e conduzindo um processo para melhorar a vida do nosso povo. Um abraço para você, meu amigo. Vladimir Carvalho é um dos maiores documentaristas que o Brasil já produziu. Vladimir é vamos dizer assim, o pai dos documentaristas brasileiros. Eu mesmo, embora modestamente, me inspirei muito nele para fazer os poucos documentários que eu fiz na vida. Eu conheci Vladimir quando ele veio dar aula na UNB em 1969, oficina de cinema e teatro 1, oficina de cinema e teatro 2, no curso de verão, com Cécio Thierry e Fernando Duarte. Eu já tinha muito interesse pelo cinema e o Vladimir me incentivava demais, todos os alunos, a filmar, a fazer filmes. E depois fui colega de Vladimir na Universidade de Brasília, como professores da Faculdade de Comunicação, além de que ficamos amigos, participamos de muitos movimentos democráticos juntos no tempo da ditadura. E eu, inclusive, recentemente estive com ele 2 vezes no IFAM, no resgate todo aquele material cinematográfico que ele guardou durante esses anos todos e que agora precisa ser preservado. Vladimir faz muita falta, faz falta ao cinema, faz falta para Brasília e faz falta para os amigos. A partida do cineasta Vladimir de Carvalho nos deixa muito triste, porque o Vladimir soube retratar nos seus filmes a realidade brasileira, especialmente a do povo pobre do Nordeste, e depois a sua relação com a capital de todos os brasileiros. Ele deixa um legado muito importante do ponto de vista da qualidade da produção nacional cinematográfica. Ele, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes cineastas brasileiros de toda a história e não apenas do momento. Então, a sua partida deixa o PT do Distrito Federal, a esquerda do Distrito Federal, com muita tristeza. Viva o Vladimir Carvalho, viva o cinema brasileiro, viva o Brasil. Vladimir Carvalho é daquelas pessoas que são referências históricas e das quais a gente sempre tem alguma coisa para falar. E com relação ao Vladimir, eu tenho 2 coisas interessantes. A primeira, quando eu o conheci, eu falei para ele que ia fazer um mestrado na UNB, queria fazer um mestrado em filosofia política, mas que eu não queria escrever o TCC, eu queria fazer um roteiro de um documentário e queria até fazer o documentário, e que já tinha iniciado esse documentário, mas não tinha concluído. Sabe o que ele disse? Você tem que concluir, fazer o seu mestrado e fazer o roteiro e defender essa tese. Eu vou ajudar no que for possível. Eu terminei o documentário, mas nunca foi exibido. Não consegui terminar o mestrado, não consegui, inclusive, continuar a pós-graduação, mas o incentivo que ele me deu, as conversas que a gente tinha sobre o tema, eram coisas fantásticas. Eu aprendi bastante com ele. A segunda coisa é que, num determinado momento em que a gente se encontrou no Cine Brasília, num desses anos aí do Festival, né, de Cinema de Brasília,
Ele pegou um livro que tinha escrito sobre mim e disse, vamos fazer um documentário, um filme sobre você, sobre essa sua trajetória incrível e tal. Eu fiquei pasmo, né? Porque uma coisa assim dita pelo Vladimir, o homem mais fantástico, que eu mais admiro no cinema brasileiro, era algo fantástico. E aí, depois ele conversou com uma amiga nossa, comum, que agora ficou encarregada de dar continuidade a esse projeto. E eu, em homenagem a ele, né, a tudo isso que Vladimir nos ensinou, a tudo isso que ele falou, eu quero fazer uma proposta. Vladimir merece hoje ter um documentário sobre a sua vida, a sua trajetória, a sua humildade, a sua humanidade, aquilo que era mais peculiar a ele, o amor ao povo, né? Principalmente o amor a Brasília. Temos todos nós, cineastas, documentaristas, historiadores, fazer esse documentário sobre um dos mais fantásticos homens que eu já conheci na minha vida, Vladimir Carvalho. Pois é. Eu fiquei muito triste com a passagem do nosso conterrâneo velho de guerra, o Vladimir Carvalho, mesmo tendo a sua imagem tão simples, tão humilde, tão alegre, né, e sempre brincalhona e tal, a gente fica sentido, né, com a passagem de pessoas assim que enriquece a nossa convivência. E a nossa convivência foi uma convivência de décadas, né? Que assim, esporadicamente a gente se encontrando, trocando ideias, e risos, né, e xistes, né, sobre a vida e sobre a nossa cultura brasiliense. Por isso eu rendo essa homenagem ao Vladimir Carvalho, né, que se foi. Um abraço, né, e boa passagem para ele.